Olá! Mais uma aula sobre plásticos. Então, nós já passamos pela introdução, matérias-primas, processamento, transformação, e agora nós vamos ver os testes que são realizados em plásticos. E os testes apresentados aqui são divididos em testes físico-mecânicos, químicos e instrumentais. Para os testes físico-mecânicos, é importante que a gente sempre procure ou pesquise uma norma técnica de referência. Então, qual é a norma técnica que é indicada para fazer esse teste físico-mecânico nesse material plástico? Por que isso? Porque essa norma técnica vai dizer, quais são as dimensões do corpo de prova, qual é o acondicionamento do corpo de prova e todos os parâmetros que devem ser usados durante o teste. O primeiro teste é o teste de resistência à tração. Nesse teste, a gente pega o material plástico que a gente quer testar e a gente precisa confeccionar um corpo de prova. Então, este corpo de prova, ele deve seguir o que indica a norma técnica que a gente vai utilizar para fazer esse teste. E nessa norma técnica vai indicar quais são as dimensões do corpo de prova. Então, esse corpo de prova, nesse formato aqui de gravatinha, né, é o que se usa, né, para peças plásticas. Quando a gente tem um filme plástico, por exemplo, o tamanho é diferente. Então, de acordo com a aplicação, tem vários métodos dentro dessa norma técnica, de acordo com o tipo de material ou com o mercado. Então, a gente confecciona um corpo de prova. Esse corpo de prova pode ter sido confeccionado por injeção, por derramamento, e aí vai prensagem, depende, né, da disponibilidade que se tem de equipamentos para confeccionar ele. E aí, como é que funciona o teste de resistência à tração? A gente coloca no equipamento que é um dinamômetro ou máquina universal de ensaios. E esse equipamento, ele vai esticar este material, ele vai tracionar. A maioria dos equipamentos, ele vai ter uma barra na parte inferior fixa, né, não se move, e a parte de cima é a que vai subir, e ela vai subir com uma velocidade constante. O que, que o equipamento vai medir? Ele vai medir qual é a força necessária para colocar essa velocidade constante de subida. Lembrando que essa velocidade também a gente vai fazer de acordo com a norma técnica. Então, a norma indica, né, quais são as velocidades que tu pode fazer o teste, em que caso tu usa uma velocidade ou outra, mas tu vai tracionar o material, esticar ele numa velocidade constante e o equipamento vai quantificar qual é a força necessária para fazer esse movimento. O resultado que a gente tem do teste de resistência à tração é uma curva, né, um gráfico, tensão versus deformação. Então, aqui, o que, que a gente observa é, à medida que vai passando aqui o tempo, né, vai passando, vai fazendo o teste, tu tá aumentando a deformação do material, tá alongando mais, e aqui a gente tem um registro da força necessária, então qual é a tensão. Essa força necessária, depois ela é utilizada para calcular o módulo, porque ainda a gente pode ter essa informação de módulo em que a gente divide a força pela área da secção transversal. Para que serve esse cálculo de módulo? Justamente para eliminar aquelas pequenas variações que podem acontecer na confecção do corpo de prova, que, né, devido ao encolhimento do material, por exemplo, quando ele resfria, pode dar uma leve diferença na largura ou na espessura, e aí tu faz a medição da área da secção transversal. E aí tu usa isso para calcular o módulo. Bom, mas aí a gente vai alongando o material, então vai esticando ele, a força ela vai crescendo continuamente. E uma característica dos plásticos é que chega um ponto que é chamado de ponto de escoamento. Nesse ponto de escoamento acontece um afinamento do material e ele fica menos resistente à tração. E aí, por isso que a gente tem uma redução da força. E aí, aquela região que sofreu esse processo de escoamento é a que vai continuar esticando, e isso vai acontecer até que aconteça o rompimento do corpo de prova. Quais são as informações que a gente consegue nesse gráfico de resistência à tração de um material plástico? A gente consegue informações de força máxima, por exemplo, ou a força de escoamento,
qual é a tensão da ruptura ou o módulo de ruptura, que é aquele momento que rompeu o corpo de prova, qual foi o valor daquele módulo, né, naquele ponto, e ainda qual foi o alongamento na ruptura. Isso a gente consegue olhando o gráfico da deformação. Alguns materiais, eles com um pouquinho de alongamento aqui, ele já acaba se rompendo. São materiais que têm um baixo alongamento. E tem outros materiais que eles vão esticando numa altura, né, num comprimento maior, então eles vão ter uma deformação maior, um alongamento maior. Agora vamos ver esse teste. Bom, então aqui ele já está mostrando, ó, fazendo as medições para definir a área da secção transversal. Agora o corpo de prova está sendo preso no equipamento. E está acontecendo o alongamento do material. Agora já aconteceu o escoamento e já rompeu. O próximo teste é o teste de resistência ao impacto. Como funciona esse teste de resistência ao impacto? A gente prepara um corpo de prova, de acordo com a norma utilizada. A gente vai ter as dimensões desse corpo de prova. Preparando ele, a gente vai colocar esse corpo de prova no equipamento e aí vai soltar um pêndulo. E esse pêndulo, ele vai sair de uma determinada altura, que a gente escolhe, depois utiliza a altura que foi solta e o peso desse pêndulo para calcular qual é a resistência ao impacto do material. Quando a gente solta esse pêndulo, ele vai bater no corpo de prova e vai acabar rompendo esse corpo de prova. E o que vai acontecer? De acordo com a resistência que esse material tem, ele vai absorver um pouco dessa energia. Então, se o material tiver uma alta resistência ao impacto, vai absorver mais energia desse pêndulo. Então, aqui a gente tem a energia potencial desse pêndulo, mas no momento que ele bate, então ele chega, essa sua energia potencial é convertida em energia cinética. Parte dessa energia é absorvida pelo material quando acontece o rompimento dele, e na hora que o pêndulo continua, ele não vai subir na mesma altura que foi solta lá no início. Por quê? Porque ele já não tem mais a mesma energia. Então, aqui, quando ele chegar nesse ponto aqui no máximo dele, a gente vai ter uma nova energia potencial. E essa diferença entre a energia que tinha inicialmente e essa energia aqui, onde ele chega, essa altura, é o que vai determinar qual é a resistência ao impacto do material. Tem dois métodos para a realização do teste de resistência ao impacto. Um deles é o método Charpy, em que o pêndulo, quando ele bate na parte central, ele bate no meio desse corpo de prova, e a gente faz esse entalhe. Para que serve esse entalhe? Porque aqui a gente vai ter uma concentração da tensão. Se a gente não tem um entalhe, tem só o corpo de prova ali, aí a gente vai ter uma tensão distribuída ao longo de toda a extensão e ela não fica concentrada num ponto. E isso vai dar uma variabilidade maior no nosso resultado. Assim não, assim a gente constrói ou cria um ponto de fragilidade e ali a tensão é que vai ser concentrada nesse ponto quando tiver essa batida. Então, o método Charpy, ele vai bater no meio e do lado oposto ao entalhe que foi feito, e o método ISO, ele bate no mesmo lado onde tem um entalhe, só que na parte de cima. Nos dois casos vai acontecer o rompimento do corpo de prova e, para esse rompimento, o corpo de prova vai absorver parte daquela energia do pêndulo. Então, aqui a gente vai ver o teste sendo realizado, né? Então, o teste realmente é muito rápido. Tu programa, tu escolhe que altura que tu vai largar, nem dá para enxergar aqui direito o corpo de prova, mas tu prende ele ali. Aqui dá para ver o corpo de prova preso. E quando ele soltar, ops, sumiu. Próximo teste é o teste de resistência à flexão. Como funciona o teste de resistência à flexão? A gente prepara um corpo de prova. Estou vendo que nesses testes mecânicos ou físico-mecânicos sempre precisa de um corpo de prova. Por que é importante esse corpo de prova? Para padronizar, né, o material e eu poder comparar diferentes resultados. Imagina se cada pessoa vai fazer o teste com um tamanho diferente e assim, a espessura do corpo de prova, o tamanho dele vai interferir nesse resultado. Por isso que é importante que siga, né, de acordo com a norma tal, que vai ser citada, tu tem que fazer o corpo de prova de acordo com as dimensões que a norma apresenta.
Então, este teste de resistência à flexão funciona assim: a gente coloca no equipamento, corpo de prova, e aciona, e agora, ao invés de fazer aquele movimento para cima, que é o caso da resistência à tração, na resistência à flexão, o movimento é para baixo, flexionando o material. Alguns materiais que têm uma baixa flexibilidade, no momento que essa agulha, essa parte de cima aqui, começar a entortar o material, ele já se quebra. Um exemplo que a gente tem, né, que fácil de imaginar isso, é, por exemplo, aquela carga, aquele tubo de caneta Bic. Aquilo ali é feito de poliestireno, aquele material ali bem rígido, com baixa flexibilidade, e a gente imaginando aquilo ali nesse equipamento, dá já para imaginar que um pouco que fazer essa flexão ele já vai acabar se rompendo. Agora começou a flexionar o material. E está medindo qual é a força necessária para flexionar. E agora aconteceu o rompimento, olha. Quando acontece o rompimento, então ele vai indicando, né, a pressão naquele ponto, e no momento que rompeu, ele não oferece mais resistência. Próximo teste é o teste de granulometria. O teste de granulometria é um teste de inspeção visual que pode ter diferentes objetivos. Um dos objetivos é verificar o tamanho do grão. Então, para algumas aplicações, por exemplo, para alimentar uma injetora, alguma coisa que vai ter um sistema de alimentação automático, o tamanho do grão ele pode interferir na qualidade, né, no desempenho do material naquele equipamento. Por exemplo, se for um grão muito grande, ele pode não passar pelo sistema de alimentação automático. E aí, com isso, vai faltar material dentro do equipamento. Então, o tamanho do grão, ele é um dos critérios que se avalia na granulometria. Outro critério que se avalia é a esfericidade, então, quanto ele está esférico. Esse esférico, né, ele dá uma indicação até de como é que está o próprio processo de peletização. Se é um processo de peletização, tipo um sistema de corte imerso em água, e ele já está mais oval, ou formando umas cobrinhas, tipo um girininho, quer dizer que o teu sistema lá não está bem ajustado. Então, tu faz esse teste para ver se precisa ajustar alguma coisa no sistema de corte. E ainda tu pode fazer essa avaliação visual para verificar se tem contaminantes nesses grãos. Então, claro, essa imagem aqui de cima, ela está como um exagero, né, em termos de contaminação, mas é comum se tu faz alguma mistura, por exemplo, em extrusora e depois passa por um processo de granulação, se essa extrusora ela foi utilizada por um material anterior que tinha uma cor um pouco diferente, pode acabar contaminando esses grãos e ficar com alguns pontinhos, né? Uma parte que ficou grudado lá na extrusora quando tu fez a limpeza e não saiu, depois pode contaminar um próximo produto. Então tu verifica se tem alguma contaminação de um produto anterior. Algumas vezes, se tu tá principalmente no início de partida ou quando tu tá ajustando a tua extrusora, pode acabar tendo uma oxidação do material por um tempo de permanência um pouco maior. Então, o ideal é que o material que fique na extrusora, ele sempre fique circulando, tu não para, não diminui a velocidade com o material ali dentro, né? Se tu aumenta esse tempo de permanência, pode acabar oxidando, pode acabar queimando o material, e aí ele vai sair com essa coloração um pouquinho mais avermelhada ou mais queimada. Então são essas, né? Verificar tamanho de grão, verificar a esfericidade e verificar contaminações ou impurezas, ou se acabou queimando ou não. Agora, em relação à cor. Então, cor é uma propriedade muito importante para peças plásticas, né? Se a gente for olhar coisas ao nosso redor que são de plástico, tu tem uma cor associada e aquela cor ela foi pensada por quem criou aquele produto ou por aquela marca, né? Pode estar associada com as cores da marca. Então, é muito importante que se faça um controle dessa cor. O controle de cor ele pode ser feito de forma visual, então vai ter um colorista que vai olhar um corpo de prova que é considerado como padrão, o material da cor que se tem como objetivo,
em paralelo àquilo que está sendo produzido. E aí tu pode fazer essa avaliação visual para verificar essas diferenças de cor. Ou de forma instrumental. E aí, de forma instrumental, vai ter o equipamento, que são os colorímetros, e aí eles, baseados justamente nessa, a gente sabe que a cor, ela está associada com o comprimento de onda, e aí o equipamento, ele já está calibrado para fazer essas leituras, e de uma forma bem complexa, não apenas assim com essas escalas grandes, né? Ali, ó, no vermelho de 625 até 740. Tu tem uma faixa muito grande, a gente tem diferentes tons de vermelho, diferentes tonalidades. E aí tu, com esse, por exemplo, numa visualização 3D, tu já tem já as nuances ali entre, né, na cor e até as cores, não apenas cores primárias, secundárias, mas tu já começa a ter uma realidade maior em relação ao espectro de cor. E esses equipamentos, eles consideram isso para fazer. E aí, o que ele vai dar de informação? Ele vai dar sempre uma diferença de cor. Ele vai indicar qual é, né? Tu tem que mostrar para ele qual é o teu objetivo, o teu padrão. E aí, quando tu for ler uma nova amostra, ele vai dizer qual é a diferença de cor em relação a essa amostra. Agora, em relação aos testes químicos, o primeiro teste químico é o teste de teor de umidade. Esse teste a gente pode fazer naquele método convencional, que é pegar uma quantidade do material, uma amostra, pesar, primeiro pesa em uma balança analítica, coloca na estufa, numa temperatura, normalmente para a umidade se usa 105 graus, deixa durante 1 ou 2 horas, coloca no dessecador para que aconteça um resfriamento sem absorção de umidade e pesa de novo. E aí, por essa diferença de massa, tu avalia qual foi a perda de material, a evaporação de material e atribui isso à umidade. O clássico, né, dessa medição, dessa teor de umidade, como a gente está utilizando um método que é o método gravimétrico, tu tem que repetir esse ciclo até que tu tenha massa constante. Então, quando tu tiver massa constante, significa que todo o material que era volátil, tu evaporou ele, né? Tu conseguiu fazer a evaporação na estufa, e aí, então, aquilo que resta ali como massa final é a massa de material não volátil, né? Então, material seco, sem água. O que muitas empresas fazem, ao invés de ficar fazendo esse loop infinito, que bota na balança, daí bota na estufa, no dessecador, na balança, no estufa, no dessecador, na balança, no estufa, no dessecador, para ser mais prático, se coloca ali um tempo maior na estufa, por exemplo, 3 horas. Em 3 horas, com certeza, tudo que tinha de umidade, material volátil, evaporou e não sobrou mais nada. E aí tu faz esse processo uma vez só, mas aí fazem triplicata, né, para ter uma segurança sobre esse resultado. Uma outra forma de fazer o teste de umidade é com uma balança de infravermelho. Então, essa balança de infravermelho, tu coloca, é uma balança, então tu coloca o teu material, coloca para o início de teste, então informa, essa é a massa inicial, então ele vai considerar que aquela massa inicial é 100% da massa que tu está colocando ali, e aí, no momento que tu fecha ela começa um sistema de aquecimento e ela vai pesando o material continuamente. Então, isso faz parte da programação. A gente programa, eu quero que ela faça uma pesagem ou uma verificação a cada 5 segundos, a cada 10 segundos. Então, a gente, né, de acordo com o mercado, tem algumas aplicações que que o tempo é mais. O tempo de evaporação é mais. Né, se tu está com solventes, por exemplo, a evaporação é mais rápida. Tu pode programar uma leitura a cada 5 segundos, mas se é um material menos volátil, bota até 15, 30 segundos ele fazer uma verificação. E o que acontece? Depois tu coloca na programação, quando a massa estabilizar, ela vai apitar uma sirene e vai indicar que terminou o teste. E aí tu vai ali e lê direto qual foi o percentual de material que evaporou. Essa balança de infravermelho, ela é muito mais prática e muito mais rápida para a gente ter esse resultado. Então, no método anterior, o convencional de gravimetria, a gente pode considerar que é umas 3 horas para eu ter um resultado de teor de umidade. Com essa balança de infravermelho, em torno de 15 minutos, a gente já tem o resultado final e já sabe qual é o percentual de umidade. Então, muitas empresas utilizam esse equipamento, né, em função desse ganho de tempo no controle de qualidade.
E o outro método é o método Cal-Fischer. Cal-Fischer, esse equipamento aqui é um titulador automático. Tu coloca ali uma pequena quantidade do material. A vantagem do Cal-Fischer é que tu não precisa de muita amostra. E, além disso, ele tem uma precisão muito grande para verificação de teor de umidade. Então, ele mede a umidade na ordem de ppms. Então, o que, que vai acontecer? A gente tem um reativo ali, um reagente, que é esse reagente Cal-Fischer, ele reage com a água. E aí, quando ele reage com a água, a gente vai ter lá na estequiometria da reação do Cal-Fischer uma forma de quantificar quanto do reagente foi utilizado, porque isso é uma titulação. E aí, quando chega no ponto final dessa titulação, ele indica ali qual foi o percentual de umidade que tinha presente na amostra. O próximo teste é o teste de teor de polímero e teor de cargas. Esse é um teste que serve para fazer tanto engenharia reversa, né, eu pegar um produto do mercado e tentar descobrir quais são os constituintes desse produto de mercado. Eu posso usar isso para fazer uma avaliação de um produto que eu produzi e que eu quero saber, conferir se durante o processo de produção aconteceu alguma falha em dosagem de alguma matéria-prima. Mas como é que funciona? A gente coloca o material. Então, primeiro tu faz o teor de umidade para saber quanto que tem da massa dele é umidade que está presente. Depois disso, tu pega o material seco, coloca no forno mufla e aquece. E aí tu vai fazer em duas temperaturas distintas. Com essas duas temperaturas distintas, o que, que vai acontecer? Primeiro, a gente vai ter uma decomposição de material orgânico. Então, a gente consegue quantificar quanto de polímero tem. Depois, a gente aumenta a temperatura e verifica daquilo que restou de material sólido, que normalmente são cargas minerais, o que, que são carbonatos. Então, tem a temperatura de decomposição dos carbonatos e a gente calcula ou atribui essa carga, essa perda de massa a carbonato de cálcio, que é a carga mais comum utilizada em polímeros. E o resto são outras cargas. Então, a gente usa essa tabela aqui. Ó. Então, a 500 graus, tu faz a primeira temperatura de decomposição, tudo que perdeu de massa até 500 graus, tirando a umidade, vai ser compostos orgânicos. Polímero, plastificante, aditivos orgânicos, então tá tudo nessa temperatura. A 900 graus vai acontecer a decomposição dos carbonatos. Então, se a gente tem carbonato de cálcio, vai acontecer a decomposição liberando CO2 e vai sobrar como resíduo óxido de cálcio. Vai sobrar óxido de cálcio, vai sobrar o resíduo final dessa decomposição de 900 graus, óxido de cálcio, sílica, se tiver mais algum sulfato ou outro material, ele pode ficar, mas normalmente se utiliza essas duas temperaturas e se usa esse conceito quando se utiliza o forno mufla para fazer essa determinação de teor de carga e polímeros. Não é um valor exato, a gente vai ver com um outro método instrumental, que é TGA. Esse aqui é mais ou menos, assim, é um método um pouco mais econômico, né, sem ter aquele equipamento, que é um equipamento muito caro, com uma forno mufla ali, balança, tu consegue fazer e ter uma ideia da quantidade de polímero, ideia da quantidade e tipo de carga que tem presente. Então, agora sim, nos métodos instrumentais. O primeiro deles é o plastômetro. O plastômetro, ele vai dar uma propriedade que é o índice de fluidez, ou MFI. O índice de fluidez, ele vai ser expresso em gramas de polímero por 10 minutos. Então, a gente vai colocar o material aqui numa câmera com aquecimento, vai colocar um peso. Então, depois que ele chega na temperatura escolhida e que tu coloca aquele peso ali, o que vai acontecer é que o material vai começar a fluir, ele vai escorrer e aí ele vai cair nessa superfície e vai solidificar. Quando acontecer isso, eu vou medir quanto de material escorreu. Então, se eu fizer esse teste, por exemplo, em 1 minuto, eu vou pegar aquela massa, aquele material que escorreu durante 1 minuto, vou pesar e eu vou multiplicar por 10 para eu conseguir expressar o meu índice de fluidez em gramas por 10 minutos. Então, vamos ver uns vídeos aqui que mostram o índice de fluidez.
Então a gente abastece com os grânulos do polímero, deixa um tempo para que aconteça a homogeneização da temperatura, e no momento que tu coloca o peso, tu vai ter ali uma força sendo aplicada que vai forçar o material a sair por aquele orifício. E aqui um equipamento mostrando o teste. Então ali primeiro ele colocou o orifício, né, o material que define o orifício, pré-aqueceu e agora ele vai tá colocando o polímero. Depois que já está na temperatura, tu larga o peso e agora ele começa a escorrer o material ali. E vai ter, no caso desse equipamento, ele tem um cortador automático. Ele, quando chegou aquele tempo, ele já corta. Pronto, ele fez 5 cortes e agora ele vai pesar cada um deles. E aí ele está colocando qual é o valor do peso e já está calculando qual é o índice de fluidez. Aqui essa tabela é a tabela que mostra normalmente quais são os parâmetros que se usa para fazer esse teste. Então, para polietileno de baixa densidade, se usa um peso de 2,16 kg e temperatura de 190. Polietileno de alta densidade, ou 5 ou 21,6 kg, aí depende da fluidez do material, 230 graus Celsius de temperatura, polipropileno 2,16 e 230. Então, normalmente se utiliza esses parâmetros e sempre quando tu faz o índice de fluidez, tu tem que indicar qual foi o peso e qual foi a temperatura utilizada. Agora, esse teste é o teste esse equipamento aqui é um GPC, que é um cromatógrafo de permeação em gel, que é utilizado para a determinação da massa molar do polímero. Então, como é que funciona esse equipamento? É uma cromatografia. Então, a gente solubiliza o polímero e passa por essa coluna. E aí, tu vai ter uma corrida, né, desse material nessa coluna e vai ter um detector. E aí, eu já vou mostrar como é que ele vai funcionar. Então, assim, ó, essa coluna é uma coluna de gel, e quando a gente tem uma solução de polímero e passa essa solução de polímero nessa coluna, depois a gente vai ter um fluxo de solvente. Então, o mesmo solvente que foi utilizado para solubilizar o polímero, ele vai ser o solvente de arraste, vai ser a nossa fase móvel. E quando ele arrastar, o que vai acontecer? Aquelas moléculas que são moléculas menores, elas vão sendo absorvidas por esse gel, elas vão entrando nas microcavidades que tem nessa coluna e demora mais tempo para percorrer a coluna. Já as moléculas maiores, como elas, né, têm um tamanho maior, elas não entram nessas microcavidades. E aí elas acabam tendo um tempo de retenção na coluna que vai ser um tempo menor, elas passam mais rapidamente. Então aqui, ó, essas aqui já estão passando, né, nessa etapa C, já vai ser detectado lá no detector do equipamento. E depois disso, vai passar aquelas moléculas que são menores. Então, vai ter um gradiente de passagem, vai passar primeiro as maiores, e aí vai, em ordem decrescente, né, vão vindo as outras. E como resultado, a gente tem esse gráfico, né? Tem um cromatograma. Esse cromatograma é um cromatograma que vai ter nesse eixo aqui é o tempo de retenção e nesse eixo aqui é o logaritmo da massa molar. Então aqui a gente tem esse aqui, ó, valor de massa molar, né? O pico aqui está relacionado com a quantidade. Então, por esse gráfico a gente consegue ver. Todos aqueles que têm uma massa molar maior passam mais rapidamente e os que têm massa molar menor, eles vão passando mais lentamente. Essa curva aqui é a curva padrão de poliestireno. Então, ele já vai indicar assim, bom, aqueles que têm uma massa molar maior são nessa faixa de tempo de retenção. E aqui, a altura do pico, ela está relacionada com a quantidade, a área do pico, né? A quantidade que tem presente desse material de alta massa molar.
Aí, à medida que a gente vai tendo os polímeros de menor massa molar, então aqui, ó, a gente tem, olhando por esse eixo, uma massa molar menor, vão ter um tempo de retenção maior. E aqui, como esses picos aqui são os que têm a maior área, indica que tem uma maior quantidade. Esse vídeo mostra um esqueminha mostrando como é que funciona. Então, a gente tem a coluna, dentro da coluna, então o recheio da coluna é esse gel, né, o material absorvente, e o que vai acontecer é à medida que vai passando uma solução, olha o que acontece, essas bolinhas azul claro, elas já vão ser detectadas aqui, ó. Primeiro, depois vai vir as verdinhas, e por último, essas roxinhas aqui vão ser detectadas lá no equipamento. Aqui eu não explico muito a questão dessa massa molar, porque existem diferentes métodos para medição de massa molar. Então, cromatografia de permeação em gel é uma das técnicas que se utiliza, mas tem outras técnicas, como o método viscosimétrico, por grupos funcionais, e tem um vídeo específico que ele fala só das técnicas de medição de massa molar de polímero. Então, como aquele vídeo lá era um vídeo que ficou meio longo, se eu fosse repetir ele ou incluir ele aqui, esse vídeo ficaria aqui muito longo. Então, agora, só para assim, o clássico, né, o mais indicado para determinação de massa molar é o GPC, ou cromatografia de exclusão de tamanho, cromatografia de permeação em gel. Esse é o indicado, mas tem outros métodos, e aí vocês podem ver naquele outro vídeo. Uma coisa importante é a relação entre o índice de fluidez e a massa molar. Então, antes eu mostrei o índice de fluidez, e o índice de fluidez ele é muito utilizado nas empresas porque ele é um equipamento relativamente barato, principalmente se a gente compara com o GPC. E o que muitas empresas fazem, né, empresas que fazem, por exemplo, reações de polimerização e querem ter uma ideia de massa molar, mas não ficar utilizando o GPC, sempre para fazer isso, ou porque não tem, ou em função do custo, né, de utilizar esse solvente de grau cromatográfico e assim por diante, é fazer uma curva em que tu relaciona o índice de fluidez com a massa molar. Então, tu prepara polímeros de diferentes massas molares, faz a medição dessa massa molar através da cromatografia de permeação em gel e também mede o índice de fluidez. Por que isso? Porque assim, a relação ela não é assim proporcional com um valor constante, mas existe uma relação de quanto maior a massa molar do polímero, maior a sua viscosidade e menor é o índice de fluidez. Para o mesmo polímero, mesma estrutura química, o QR, mesmas forças intermoleculares, se ele tiver uma menor massa molar, ele vai ter uma menor viscosidade e vai ter uma maior fluidez. E aí, utilizando isso, tu pode fazer uma curva de calibração para ter a correlação entre massa molar e índice de fluidez. E aí acaba sendo uma forma mais rápida e mais barata de ter essa ideia da massa molar do polímero. Agora, esse teste é o teste de infravermelho. Então, o teste de infravermelho ou espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier é um teste que identifica grupos funcionais. Então, é um teste qualitativo para identificação de grupos funcionais de um determinado material. Esse teste é muito útil para análise de matérias-primas. Então, a gente viu que, né, o número, os tipos de matérias-primas que são usadas nessa indústria. Se tu vai fazer algum teste de controle de qualidade, que assim, vou medir densidade, aspecto visual, você não vai conseguir detectar se tiver alguma troca de matéria-prima ou alguma contaminação. E com o infravermelho, tu pode fazer o espectro das tuas matérias-primas e depois usa aquilo ali para fazer o controle de qualidade. Então, em que se baseia o infravermelho? Quando a gente faz o teste de infravermelho, incide uma energia na ordem da região do infravermelho e com vários comprimentos de onda que fazem parte dessa região. E aí vai acontecer alguns movimentos de vibração das moléculas. De acordo com os átomos presentes e os tipos de ligação, vai ter um comprimento característico de absorção desse infravermelho. Quando a gente tem essa ligação covalente entre dois átomos, tu vai ter um movimento de vibração que é tipo uma mola. Eles ficam se aproximando e se afastando. Esse estiramento, ele pode ser, se tivessem ligado com dois átomos, duas ligações, pode ser um estiramento simétrico,
que então as 2 molas elas se movimentam junto, quando tá aproximando, aproxima os 2 e afasta os 2, ou ele pode ser assimétrico. Então esse é um tipo de, movimento de vibração que ocorre quando absorve energia na região do infravermelho. Outro é esse tipo, que é uma deformação angular. Essa deformação angular ela pode ser desse tipo, que é chamado de tesoura, ou pode ser, desse tipo, né, que é, eh, um assimétrico. E o resultado disso vai ser um espectro. Então, de acordo com a faixa, né, a região do infravermelho em que vai acontecer essa absorção, indica quais são os átomos e o tipo de ligação que tem entre eles. Aqui, só para dar um exemplo, né, o que seria um espectro infravermelho de um polímero. Esse polímero aqui é o acetato de celulose. E o ideal, quando a gente faz, né, tem um espectro, é eu conseguir associar todas as partes dessa molécula, né? Então, com a região, existem tabelas para interpretação de um espectro infravermelho. Então, por exemplo, essa região aqui, que é a região em torno de 3.600 centímetros na menos 1, né, frequência de 3.600. Essa região aqui, que tem essa faixa de frequência de 3.600, é uma região característica de OH. Então, onde é que a gente tem OH? A gente tem aqui, né, essas ligações de hidroxila aqui, vai ter esse valor, esse pico, né, nessa faixa de frequência. Aqui, 2 e 3 são os hidrogênios de carbono. Então, onde é que a gente tem aqui os 2 e 3? Os hidrogênios que estão ligados no carbono, aqui, ó, 2 e 3, a metila, né, aparece bastante aqui, ó, 2, 3, 2, 3. Aqui, outra metila, né? Então, essas ligação CH das metilas vai aparecer nessa região. 4 aqui é uma região de carbonila, e aí nesse caso aqui é uma carbonila de éster, e aí a gente verifica isso olhando na tabela, quais são os valores de carbonila de aldeído, de cetona, de éster. Então esse 4 aqui fica nessa região de carbonila de éster, e assim por diante tu consegue identificar todos os picos do teu espectro infravermelho. Outro teste instrumental é o teste de calorimetria diferencial de varredura, ou DSC. O teste de DSC ele serve para determinar as transições térmicas do polímero. Então a gente consegue verificar em que momento vai acontecer aquelas transições típicas que a gente vê que é TG, TM, temperatura de cristalização. Como é que funciona? A gente coloca, né, um calorímetro, então ele vai fornecer o fluxo de calor, e a gente vai verificar qual é desse fluxo de calor. Vai ter momentos que são esses momentos de transição térmica, que vai ter uma redução do fluxo de calor, se a amostra absorver energia, ou pode ter um aumento de fluxo de calor, se a amostra liberar energia durante essa transição térmica. Então, aqui só para dar uma ideia de grandeza, né? Aqui é onde a gente tem essa cavidade onde a gente coloca as amostras, a gente sempre coloca o polímero que a gente está testando e o material de referência. E aí aqui, né, dá para ver que ele está manuseando ali, a pessoa está manuseando com uma pinça, é bem pequenininho, então utiliza uma pequena quantidade de material. Então esses são os gráficos gerados pela análise de DSC, e nessa análise de DSC, o que a gente vai ou precisa observar? A gente precisa observar o que vai dizer nesse eixo aqui, que é o eixo Y. Então, nesse eixo, ele vai indicar qual é o sentido endotérmico e exotérmico. Por exemplo, aqui ele está dizendo que o exotérmico é para baixo. Então, aqui a gente tem uma temperatura característica, né, uma transição térmica característica, que é a temperatura de cristalização, que é um fenômeno exotérmico. Agora, a TM e a TG, então, TG é essa primeira, é a temperatura de transição vítrea. Então, a gente está com o material numa temperatura baixa, à medida que vai aumentando a temperatura, quando chega nessa fase de mudança de estado, vai acontecer uma absorção de energia, e aí por isso esse fenômeno aqui é um fenômeno endotérmico. Então aqui, se a gente tem na curva em azul o polímero que é amorfo, ele vai ter apenas ATG, aumentando a temperatura, não vai passar por esses outros picos, justamente porque é um material amorfo, ele não tem rede cristalina. O que é esse segundo pico
endotérmico? É a TM, temperatura de fusão da rede cristalina. Então, também, a gente está com o material, passa pela TG, o material adquire mobilidade na sua região amorfa, aumentando mais a temperatura. Se o material for semicristalino, vai chegando à temperatura que é a TM, que é a temperatura de fusão da rede cristalina. Aqui uma outra forma de apresentar esse resultado. Então, agora o fluxo endotérmico é para baixo. Então, está indicando o quê? Que aqui, essa TG, então aconteceu o primeiro momento, né, essa transição de segunda ordem, em que acontece uma absorção de energia para acontecer esse processo, que é o processo de transição vítrea. E aqui, ATM. Sempre que a gente olha um gráfico desses do DSC e a gente tem apenas um pico de TM e um ponto ali, uma inflexão de TG, a gente diz que esse material aqui é um polímero puro, né? É um material plástico que eu estou testando, que tem apenas um polímero, um tipo de polímero nele. Quando a gente tem mais de um polímero, então, o que a gente consegue com esse DSC? Eu consigo, de forma qualitativa, identificar o polímero. Então, tem muitos polímeros que eles já têm esses valores de TG e TM tabelados. Então, se eu tenho uma amostra desconhecida, eu quero saber que polímero é aquele, eu uso uma série de associações de técnicas. Se eu tenho DSC, eu posso comprovar qual é esse polímero apenas por determinação dessas temperaturas. E eu consigo também verificar se tem uma mistura de polímeros. Então, se esse material ele é uma blenda polimérica. Então, uma blenda é um material que é feito por mais de um polímero. O que a gente percebe aqui? Ó, essa primeira curva é um polímero puro, porque ele tem apenas um pico de TM. Aqui eu tenho apenas um pico de TM também, só que nessas duas curvas aqui, eu tenho dois picos. Então, aqui eu tenho uma mistura de dois polímeros, e aqui eu também tenho uma mistura de dois polímeros. Assim como esse. Esse aqui a gente percebe direitinho. Aqui, esse pico aqui que tá mais mais saliente, né? Esse pico que tá mais forte, ele é um pico único. Então, aqui eu tenho um polímero puro, esse em pretinho aqui, dá para ver direitinho, que são dois polímeros, assim como esse outro aqui. Outra técnica que se usa é a técnica de TGA, que é análise termogravimétrica. Como é que funciona a análise termogravimétrica? A gente coloca o material dentro do equipamento, e esse equipamento vai pegar essa massa e vai considerar que aquilo ali é 100%. Então, aquela massa que foi adicionada, ele parte sempre aqui de 100. À medida que a gente vai aquecendo o material, lembra que com o teste do forno mufla, aquele teor de cargas e polímeros, a gente colocava duas massas, né? Colocava ali a 500 graus e tirava tudo que era orgânico. Então, com esse teste, se tu tem esse equipamento, é muito melhor esse teste porque tu vai fazendo um gradiente, tu vai aumentando a temperatura e ele vai pesando continuamente. E olha o que a gente percebe aqui. Se a temperatura de decomposição do material do polímero vai acontecer nessa faixa aqui de 500 graus, aqui a gente tem uma perda significativa de massa, deu 12% de perda de massa, que aconteceu numa temperatura inferior a 200 graus. Então, aqui a gente já pode atribuir essa quantidade de massa perdida a talvez a presença de algum plastificante, né, ou um outro material. Tem alguns polímeros que eles se decompõem, então tem temperatura em que vai acontecer a perda de uma parte da cadeia por decomposição. Então, essa análise também pode usar para isso. Então, como é que funciona? Aqui, nessa região aqui, né, perto, um pouquinho menos que 200 graus, aconteceu perda de massa, e aí estabilizou, continuando o aquecimento, perdeu mais um pouco de massa aqui nessa região, então essa parte aqui que é em torno, né, entre mais ou menos uns 450 graus, perda de massa de polímero. E aqui, nessa temperatura aqui, que ele deu em torno de 700 graus, aqui tu tem mais uma decomposição, e aí sobrou aqui um material residual que a gente olha no gráfico, né, em torno de 40% de material é o que sobrou no final. Aqui está o número, 39,75, que são esse resíduo final, que vão ser cargas, né, do tipo não carbonato, cargas que não se decompõem nessa temperatura. Sílica, um outro talco, alguma outra coisa.
Aqui um outro exemplo de análise termogravimétrica. Aqui a gente teve uma parte de perda de massa, 4,4% de perda de massa numa temperatura mais baixa, né, em torno de 200, que pode ser plastificante, materiais de massa molar menor. Aí depois, aqui, a gente tem uma segunda perda de massa, aí aqui teve mais um pouco de perda de massa. Então, essa parte aqui, ó, que aconteceu entre 400 e 600, é a parte polimérica, geralmente ela fica nessa região aqui, né. E essa região aqui pode ter sido, né, presença de plastificantes e outros materiais, ou mesmo polímero, né, oligômeros que tenham acontecido a decomposição deles nessa região, ou evaporação. Outro exemplo, então, para a gente poder fazer essa análise, né, tu ainda precisaria um pico da derivada, tu consegue verificar quantas regiões de decomposição a gente teve na perda de massa do produto. Então esses são os testes que são realizados em polímeros, espero que tenham gostado.